Pronto. Muito obrigado. Tens esse mais tempo. Muito obrigado a todos. Portanto, vamos dar início à reunião, que tem 6 artigos para discutir. O deputado João Coutinho de Figueiredo, por motivos de saúde, não pode estar presente, para podermos fazer à vontade, mas que ele não tem ninguém que o substitua. Portanto, vamos começar no 279, que tem propostas do Chega e do PCP, e, portanto, passo desde já a palavra ao deputado Rui Paulo Sousa do Chega. Só uma coisa, Sr. Presidente, só para clarificação, antes de começarmos. Portanto, o geral não vai estar e não. Nós vamos discutir na mesma... Vamos discutir, okay. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, não posso deixar de notar que neste último dia de discussão cada vez somos menos e então aqui o PSD praticamente... Deve estar a lanchar. Agora que diz isso... Estão para chegar. Não, eu não. Era apenas um à parte. Ora bem, relativamente ao artigo 279, não faz sentido a Constituição admitir que a Assembleia da República reverta uma decisão de inconstitucionalidade conforme o disposto no artigo 279 da Constituição. Diz o número 2 do referido artigo que, se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade da norma constante de qualquer decreto ou acordo internacional, deverá o diploma ser vetado pelo Presidente da República ou pelo representante da República, conforme os casos, e devolvido ao órgão que o tiver aprovado. E, de seguida, no número 2 do mesmo artigo, determina que, no caso previsto, no número 1, o decreto não poderá ser promulgado ou assinado sem que o órgão que o tiver aprovado expurgue a norma julgada inconstitucional. Ou, quando for caso disso, o confirme com maioria de 2/3 de deputados presentes, desde superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Ou seja, abre a possibilidade para que uma lei inconstitucional entre em vigor e que até pode ser sobre alguma das matérias contempladas no artigo 288. Para além disso, conforme refere Carlos Blanco Moraes, num sistema de controle jurisdicional da constitucionalidade importa eliminar enclaves e resquícios políticos que inquinam a matriz intrinsecamente jurídica da fiscalização, que se tornaram obsoletos em razão da sua escassíssima utilização e constituíram heranças do período de transição para a democracia. Esclarecendo logo de seguida que se refere precisamente à faculdade de os órgãos parlamentares poderem confirmar um decreto apesar da decisão de inconstitucionalidade. Assim, propõe-se a impossibilidade de confirmação do decreto considerado inconstitucional, apenas permitindo a confirmação em caso de veto político. Já agora, a proposta do PCP vai exatamente no mesmo sentido que a do Chega, pelo qual a acompanhamos. Obrigado. Tem a palavra a deputada Alma Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, a proposta do PCP elimina a possibilidade que está prevista no número 2 da Assembleia da República poder, apesar de estar declarada, de haver uma declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, esta possibilidade da Assembleia de confirmar o diploma, no caso daquele que se refere ao número 2, ou o Tratado Internacional no que se refere ao número 4, por uma maioria de 2/3 dos membros presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. O uso dessa possibilidade, que nunca aconteceu, significaria uma espécie de revisão constitucional avulsa, sem respeito pelas regras constitucionais aplicáveis à revisão constitucional. Segundo Jorge Miranda, por exemplo, esta norma tinha como finalidade não conferir ao Conselho da Revolução um direito de veto absoluto por inconstitucionalidade, devendo considerar-se caduca após a extinção do Conselho na revisão constitucional de 1982. De qualquer forma, nós entendemos que essas normas devem ser expressamente eliminadas, porque perante a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, ela deve ser, de facto, expurgada. A remoção da inconstitucionalidade só poderia existir no futuro em caso de revisão constitucional feita de acordo com as regras constitucionalmente
estabelecidas. Relativamente à proposta do Chega, que vai no mesmo sentido, a nossa tem uma diferença, é que também o fazemos relativamente aos tratados internacionais, e nessa medida também faz-nos sentido que seja mais abrangente esta mesma eliminação. Muito obrigada. Muito obrigado também. Antes de passar a palavra aos restantes partidos, pediu aqui a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra tendo em conta a introdução que o Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa entendeu fazer e que naturalmente não pode ficar sem resposta. Eu queria dizer que não tenho intenção nenhuma de ser desagradável no final destas reuniões que foram tantas e tão produtivas, mas também a verdade é que quem diz o que quer ouve o que não quer, e o Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa, que veio aqui, portanto, manifestar a sua surpresa por o PSD ter pouca gente aqui presente. Eu devo dizer que só pode ter sido um momento infeliz, em primeiro lugar, porque, como já se percebeu, já temos mais deputados aqui presentes. Depois eu pensei que o Sr. Deputado ia referir-se à circunstância do Presidente do seu partido ter escolhido a Comissão de Revisão Constitucional como sendo um foco prioritário da sua intervenção, mas depois, quando viu que o mediatismo não lhe interessava, acabou por virar as costas a esta Comissão e não aparecer aqui mais. Contrariamente àquilo que fez o deputado André Ventura, nós temos estado aqui, desde o início. Os que começamos, estamos a terminar com essa exceção. Portanto, sinceramente, Sr. Deputado, acho que era desnecessário estarmos a ouvir comentários nesta altura, para mais aqui uma bancada e um grupo parlamentar que, perdoar-me ao PS que o diga, é aquele que tem intervindo com mais deputados e tem contribuído para este debate com mais deputados. E, portanto, Sr. Deputado, com franqueza, acho que foi infeliz o seu comentário. E, tendo sido infeliz, naturalmente, como coordenador dos deputados do PSD, eu não podia deixar isso passar em claro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou passar a palavra, então, agora aos partidos políticos, começando pelo Partido Socialista, à Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, é verdade que esta norma nunca foi usada, embora pretenda fazer um equilíbrio entre aquilo que é a legitimidade democrática da Assembleia da República e aquilo que é a legitimidade constitucional do Tribunal Constitucional no momento, em preventiva, em que ainda não há norma aprovada, em que é um projeto de norma. E, portanto, é essa também a lógica do 279, número 2, sendo certo que nunca foi utilizado também por uma razão lógica, é que se ultrapassássemos uma pronúncia pela inconstitucionalidade, facilmente o Tribunal Constitucional resolveria a questão numa fiscalização sucessiva e, portanto, deixo aqui a abertura por parte do Grupo Parlamentar para, no momento posterior, refletirmos sobre esta solução. Tem a palavra agora pelo PSD a Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento as senhoras e os senhores deputados. As propostas, como já foi dito, as propostas da alteração ao número 2 do 279 do Chega e do PCP são iguais, portanto, visam retirar a possibilidade de confirmação por maioria de 2/3 dos deputados presentes, portanto, as propostas são iguais. Relativamente ao atual número 2, também já aqui foi referido que esta solução foi enquadrada em 76 como válvula de escape para deliberações do Conselho de Revolução que pudessem constituir atropelos ao decidido para a Assembleia da República. Pode questionar-se se a Assembleia da República deve superar uma pronúncia de inconstitucionalidade com veto jurídico. Porém, também, se a Assembleia da República tem competência exclusiva para aprovar alterações à Constituição da República, e que não podem ser objeto sequer de veto pelo Sr. Presidente da República, veja-se, por exemplo, o que diz o artigo 286, número 3 da Constituição, então também não será de obstar a que a Assembleia mantenha tal poder. Não só por coerência sistemática, mas também em obediência ao princípio da representatividade democrática que a Assembleia da República tem. E, nessa medida, enfim, sem prejuízo de uma posterior reflexão, não nos parece ser de acompanhar as duas propostas de alteração. Muito obrigada. A palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, sem prejuízo, porque percebo até pelo debate que há questões que se levantam que têm que ser ponderadas
inclinamos-nos para achar que a eliminação destas normas faz conforme à Constituição com o que tem sido a prática, e não vemos por que não o fazer. Desse sentido, o número 2 e o número 4, como propõe o PCP, parece-nos que é uma questão de coerência entre uma e outra e não propriamente novidade, é saber se este mecanismo dos 2/3 deve ou não sair da Constituição. Não vemos por que não o tirar, até porque nunca foi utilizado. Muito obrigado. Vou agora passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa para dizer o que entender sobre o que ouviu. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões sobre esta alteração, obviamente que compreende que os grupos falaram, não pretendem a nível de deputados perder, no fundo, a capacidade que têm aqui, como membros da Assembleia da República, de poder realmente tomar uma decisão de viabilizar, como falámos antes, uma norma que, no fundo, é inconstitucional. Acho que é uma questão de coerência, a nossa proposta de alteração, tal como a do PCB, que já concordámos que vai no mesmo sentido, em que, no fundo, o objetivo aqui é defendermos realmente, no fundo, a constitucionalidade de todas as decisões propostas e aprovadas e não podermos, de uma maneira, no fundo, um pouco à margem da lei, podemos aprovar algo que não esteja de acordo com a própria Constituição. Relativamente a isso é o que eu tenho a dizer. Em resposta ao Sr. Deputado André Coelho Lima, obviamente que o meu comentário apenas teve a ver, que lembrei-me que hoje estamos no último dia de discussão e lembro perfeitamente do primeiro dia em que não cabíamos praticamente todos na sala quando começámos esta discussão e teve um pouco a ver com isso. E, de facto, mesmo assim, quero lembrar que, proporcionalmente, teve sempre 50% do grupo parlamentar do Chega presente em todas as discussões. Ao contrário, se formos a ver percentualmente de outros grupos, incluindo do PSD, mas eu acho que não vale a pena entrarmos por aí, foi apenas um comentário que eu fiz, não estava a querer fazer nenhum concurso de assiduidade e lamento que o deputado André Coelho Lima tenha levado isto tanto a peito e tenha sentido de uma forma tão intensa este meu simples comentário sobre isso. Apenas quero deixar essa observação. Obrigado. Sr. Deputado Alma Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. O nosso ponto prende-se com o respeito pela constitucionalidade e o respeito também por aquilo que é o processo de revisão constitucional, que é feito de acordo com regras que estão constitucionalmente estabelecidas e, portanto, achamos que quando é declarada a inconstitucionalidade de uma norma, ela deve ser expurgada e ponto final. Pronto, compreendemos e naturalmente que respeitamos opiniões diferentes. Tenho muita pena de não estar presente o deputado João Coutinho de Figueiredo, porque como se trata de 2 eliminações, teríamos certamente o seu apoio na redução de caracteres da Constituição. Principalmente nos finais. E, portanto, expresso aqui o meu lamento de ele não estar aqui para apoiar a nossa causa de eliminação do 2 e do 4. Depois no voto pode-se refletir, nunca se sabe. Muito obrigado. Vamos passar então ao artigo 280, número 2, que tem também propostas do Chega e o PCP, e passava novamente a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 280, esta nossa proposta visa assegurar que os tribunais portugueses não aplicam leis que sejam desconformes a normas de direito internacional, como foi, por acaso, o exemplo da questão dos metadados. Esta proposta tem subjacente razões de certeza jurídica, mas também respeito pelas normas de direito internacional que vinculam o Estado português. Já agora adiantando, no que diz respeito à proposta do PCP, para já não vemos vantagem em proceder a estas alterações. O texto atual parece-nos não só mais adequado, como mais garantístico para os cidadãos. Obrigado. A Sra. Deputada Alma Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que nós propomos são alterações ao regime de fiscalização concreta da constitucionalidade, com o objetivo de limitar as possibilidades de recursos
para o Tribunal Constitucional com efeitos meramente dilatórios. Nós, de facto, já tivemos, de certa forma, uma primeira abordagem a esta discussão na semana passada, mas dizer que, atualmente, de acordo com aquilo que consta na linha B do número 1, basta que no âmbito de um processo tenha sido invocada a inconstitucionalidade de uma norma para que ela seja, para que haja um recurso da decisão para o Tribunal. Não se trata de casos em que tenha sido recusada a aplicação de uma norma com fundamento em constitucionalidade. Nesse caso, cabe na linha A. Trata-se apenas dos casos em que tenha sido suscitada a inconstitucionalidade da norma e, assim, basta que, havendo a aplicação da norma por um tribunal, uma das partes invoque a sua inconstitucionalidade para que suba ao Tribunal Constitucional, ainda que essa invocação tenha tido uma finalidade meramente dilatória, como todos conhecemos. E nós entendemos que esta possibilidade deve ser limitada em conjugação também com aquilo que discutimos a semana passada e, portanto, também faço o apelo a essa consideração da tal via direta de acesso ao Tribunal Constitucional que defendemos, mas, enfim, entendemos que a possibilidade da linha B deve ser limitada aos casos em que a inconstitucionalidade invocada seja de natureza orgânica ou formal, ou seja, que a norma que está a ser aplicada tenha sido aprovada ou por um órgão que tem competência para o fazer, ou que tenha sido aprovada com violação das normas constitucionais relativas à sua aprovação. Por exemplo, em violação de uma lei de valor reforçado, por exemplo. Portanto, a eliminação que depois temos na linha D do número 2 vai no mesmo sentido, só que neste caso temos uma possibilidade ainda mais vasta e mais que diz respeito à invocação da ilegalidade das normas. E, portanto, o número 4, por consequência, é eliminado. Relativamente à proposta do Chega, nós temos só uma dificuldade, é que se o Tribunal Constitucional considera uma norma desconforme com o direito internacional, declara a sua ilegalidade ou a sua inconstitucionalidade. E essa norma já não será aplicada. Como é que se recorre, então, da sua aplicação? É essa a nossa dificuldade com a proposta do Chega. Muito obrigada. Muito obrigado também. Vamos passar, então, aos partidos políticos que não têm propostas nesta matéria, começando pelo Partido Socialista e pela Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Um pouco em conformidade com aquilo que foi a discussão na semana passada, sim, daquilo que seria uma eventual mexida no sistema de fiscalização, não acompanhamos as propostas. Tem a palavra pelo PSD a Sra. Deputada Mónica Quintel. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega adita uma nova linha D ao artigo 280, portanto, que versa sobre a fiscalização concreta de constitucionalidade e de legalidade, e o PCP retira-lhe a atual linha D, que tem a ver com a questão da fiscalização concreta por ação. E aduz para isso o argumento que temos visto muitas vezes ser esgrimido, como os recursos para o Tribunal Constitucional, designadamente quando está em causa os recursos de fiscalização concreta, serem vistos como manobras dilatórias por parte dos interessados, dos recorrentes, e até por parte de recorrentes com possibilidades económicas e apenas para fazer empatar os processos e para que eles possam prescrever. E eu penso que é importante que se desmistifiquem determinadas coisas. Desde logo, quando se recorre para o Tribunal Constitucional, os prazos de suspensão da prescrição são elevados para o dobro. Portanto, é raríssimo vir a prescrever por qualquer recurso para o Tribunal Constitucional. Basta ver as disposições conjugadas do artigo 120, número 5, mais com o 121, número 3, e com o 120 do Código Penal, para se ver qual é o alargamento dos prazos de suspensão da prescrição.
que é muito importante. Depois, temos que ver também qual é o prazo que o recorrente tem para a interposição do recurso. São 10 dias para interpor recurso e, quando for notificado, tem 30 dias para alegar. Agora, o recorrente não tem culpa de estar, às vezes, à espera 1 ano para ser notificado para alegar. Isso aí, o problema é do mau funcionamento do Tribunal Constitucional e de não darem vazão aos recursos. Agora, nós não podemos retirar garantias de defesa que são absolutamente fundamentais aos cidadãos apenas porque um órgão não está a funcionar, enfim, não está a dar vazão, chamemos-lhe assim, não está a ter a celeridade que é necessária até para a aplicação da justiça. Recordo também a importância da fiscalização concreta, e vou dar 2 exemplos, da fiscalização concreta da constitucionalidade, na aplicação, não só para que se faça efetivamente justiça, e sabendo que o Tribunal Constitucional não aprecia, que é um problema grave que nós temos, não aprecia a generalidade dos recursos com base em vícios formais no recurso da interposição, no requerimento da interposição de recurso, porque se não estiver, o Tribunal percebe perfeitamente qual é o sentido do que é que está ali em causa, mas se não obedecer, se o requerimento não obedecer à fórmula sacrossanta de que a norma com que foi aplicado, o sentido da norma que contende com a Constituição, e se não houver ali, enfim, aquela lenga-lenga habitual, o Tribunal já não conhece dos recursos. Basta ver qual é a percentagem dos recursos que são rejeitados liminarmente por questões formais, quando muitas vezes têm grosseiros erros materiais. Eu dou aqui os exemplos, que com certeza se recordarão, dos artigos 40 do Código de Processo Penal, em que, há muitos anos atrás, era permitido que um juiz que aplicasse medidas de coação, como, por exemplo, a prisão preventiva, pudesse intervir em audiência de questões de julgamento, pudesse integrar a composição daquele coletivo. E foram vários recursos de fiscalização da constitucionalidade concreta para o Tribunal Constitucional, designadamente ao fim de três decisões nesse sentido, passa a ter força obrigatória geral, portanto, se assim for decidido, que fizeram a alteração e que hoje é uma das fundamentais garantias de defesa, em que um juiz que interveio na aplicação de medidas de coação e que aplicou a prisão preventiva ou outra medida preventiva de liberdade, está impedido de participar, obviamente, nas medidas está impedido de participar na audiência de questões de julgamento. E muito bem, porque já teve uma intervenção em que se pronunciou sobre o mérito da causa. Alguém que faz um juízo de culpabilidade sobre um cidadão de tal forma que determina que ele seja sujeito a uma medida de prisão preventiva é porque já tem um juízo de culpabilidade e depois já não tem isenção e imparcialidade para poder ir decidir sobre o mérito da causa. Portanto, isto foi muito importante e passou na fiscalização abstrata e passou tudo e foram os processos de fiscalização concreta. Dou outro exemplo, mais recente, da questão do artigo 400, número 1, a linha E do Código de Processo Penal, em que o artigo dizia que alguém que era absolvido na primeira instância, e depois, imaginemos, o Ministério Público recorre para a relação e na relação era condenado em pena que não fosse superior a 5 anos de prisão, não podia recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. Isto era uma aberração total. Ou seja, é a primeira vez que alguém era confrontado com uma condenação, até 5 anos de cadeia, portanto é uma pena grave, não podia recorrer, quando era a primeira vez que era confrontado com a decisão com uma decisão em condenatória, portanto, em clara violação, até do artigo 32, número 1, in fine, da Constituição, que nos diz que o processo criminal assegura todas as garantias de defesa, inclusive o recurso. Portanto, o cidadão nunca podia recorrer. Era absolvido e, de repente, na relação vem uma pena 4 anos e 9 meses, que era o que estava a acontecer cirúrgico para não ter recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, e não podia recorrer. Portanto, isto era uma aberração total. E recordo-me que a conselheira Fátima Matamoros, depois foi ao plenário, ela foi a primeira a proferir um acórdão em que considerava esta norma inconstitucional e que depois foi ao plenário e foi através do acórdão do 429/16 de 2016, de 13 de julho de 2016, declarou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral, que depois nós aqui na Assembleia da República corrigimos e na Lei 94 de 2021 alterámos a letra da lei em conformidade com o sumário desse acórdão do Tribunal Constitucional, em que efetivamente se vem dizer que quando alguém é confrontado pela primeira vez com uma condenação tem o direito de recorrer. Portanto, em termos de fiscalização
concreta. E estes recursos que foram interpostos não foram por poderosos, foram por cidadãos comuns que efetivamente viram grosseiramente os seus direitos violados. E por isso a fiscalização concreta é muito importante e só o que é aqui de lamentar é que o Tribunal Constitucional não tenha, enfim, são 13 juízes, nós percebemos, mas não consiga dar vazão e não consiga despachar atempadamente estes processos, porque quer em termos de prazo, há que desmistificar a questão da prescrição, porque suspende o prazo da prescrição e não são manobras dilatórias. Muitas vezes há situações dessas. O Sr. Deputado Alma Rivera, imagine que foi julgada, absolvida na primeira instância e que, na relação a condenam a uma pena de prisão efetiva de 4 anos e 8 meses, ou de 1 ano, que quer que seja, não podia recorrer, se não tivesse havido, por exemplo, o recurso de fiscalização concreta. Ou seja, é muito importante que hajam estes recursos, é muito importante que as normas que existam, os exemplos que dei, é para se perceber como, efetivamente, nós estamos absolutamente de acordo, o PSD está absolutamente de acordo com os fundamentos legais para a atual interposição de recurso para o Tribunal Constitucional. Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não estou a comparar o que são mecanismos diferentes, mas já quando aqui debatemos o recurso de amparo, disse que o Bloco de Esquerda lhe preocupava a forma como se faz o recurso ao Tribunal Constitucional para garantir direitos, mas não haver um entupimento do Tribunal ou utilização de manobras dilatórias. E nós percebemos este equilíbrio. Percebemos também que neste equilíbrio não se podem retirar direitos fundamentais aos cidadãos. E é neste difícil equilíbrio que achávamos interessante que este debate continuasse na forma como o Tribunal Constitucional, do recurso ao Tribunal Constitucional, porque nos parece, dizendo eu, que são 2 temas diferentes, mas que há aqui uma preocupação comum, que seria interessante encontrar formulações diferentes que nos pudessem fazer chegar a bom porto. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Nós, neste artigo 280, estamos genericamente de acordo com a proposta do PSD e, portanto, acompanhá-la-emos. Temos de ter uma reflexão mais profunda sobre as propostas do PCP e não nos opomos às propostas do Chega. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora quer ao Sr. Deputado do Chega, quer a do PCP, para poderem dizer alguma coisa. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, no que diz respeito à nossa proposta, face ao que ouvimos, não temos muito a pronunciar, porque não foi colocado nenhuma questão específica. Obrigado. Sra. Deputada Alma Rivera. Bom, eu por acaso tinha colocado uma questão, mas também não tem importância. Bom, nós, de facto, já tínhamos tido, era aquilo que eu dizia inicialmente, acabámos por entrar nesta discussão a semana passada e nós tínhamos uma via de compensação, digamos assim, para essa perda digamos assim, desse recurso por parte do cidadão. E, portanto, é nessa medida que deve ser lida também a nossa proposta, com uma alteração que, digamos, é mais profunda do que aquela que apenas introduzimos com esta questão concreta da linha B. E é nessa medida que também percebemos as críticas que são feitas, mas depois acaba por ser uma opção que se faz quando rejeitamos outras vias de acesso ao controle da constitucionalidade por parte dos cidadãos, que a nós nos parece mais útil até neste caso, ou pelo menos ter, se calhar, pela gravidade que se exige, pela atualidade, enfim, pelo efeito útil que se exige, acabaria por ser mais útil como forma de defender direitos, liberdades e garantias, porque, no fundo, acaba por ser muitas vezes isso que
que se trata, mas, enfim, naturalmente é um debate que estamos disponíveis para continuar a ter, compreendendo os argumentos que aqui são invocados. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos ao artigo 281, número 2, à linha F da Iniciativa Liberal, portanto, que já disse não podia estar presente, mas que se podia discutir a sua proposta. E, portanto, 281, número 2, à linha F. 81, número 10, à linha G, não é F, é G. Eu é que tenho aqui F, deve ser F ou G? É F. Não, a G já foi discutida. A G já foi discutida, é só a F. E, portanto, passo a palavra aos outros partidos, portanto, não havendo isto, começando pelo PS e pela Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em termos de equilíbrio do sistema, estamos satisfeitos com a solução encontrada de 1/10 dos deputados da Assembleia da República. Muito obrigada. No 281, não, porque... Não. No coisa não está. Não, é assim, só para perceber. O que ficou de fora da discussão das outras linhas foi só a linha F da Iniciativa Liberal, porque as outras já foram discutidas. Naqueles artigos que fizemos em termos norma, mas vamos acabar conforme está assim, depois se houver alguma questão pode-se discutir à parte. Portanto, e nessa questão, portanto, passamos ao artigo, estamos a passar, já se pronunciou a deputada Isabel Moreira, passar ao PSD e à Sra. Deputada Paula Cardoso. Muito obrigada, Sr. Presidente. PSI aqui também só queria deixar duas notas em relação a esta proposta de iniciativa liberal que acrescenta ao 10º dos deputados da Assembleia da República a possibilidade de a fiscalização abstrata da constitucionalidade da legalidade ser também requerida por um grupo parlamentar. Entendemos que, tendo em conta a definição de grupo parlamentar e do número de deputados que são necessários para se possa considerar que há um grupo parlamentar, que neste caso são 2 deputados, entendemos que era desvirtuar e desequilibrar toda a arquitetura do sistema de fiscalização abstrata, permitir que apenas 2 deputados pudessem requerer a fiscalização da constitucionalidade e, portanto, também estamos confortáveis com a solução que está atualmente no artigo 281. Mas também referir aqui alguma estranheza de coerência desta iniciativa, por uma razão simples, é que a linha G, que também reverte sobre assembleias legislativas, mas neste caso da região da Autónoma dos Açores e da Madeira, não contempla a mesma possibilidade de um grupo parlamentar nessas assembleias legislativas o poder fazer. Portanto, parece que a Iniciativa Liberal entendeu que isto deveria ser exclusivo para a Assembleia da República em território no continente. E, portanto, que não percebemos também muito bem o espírito e a lógica da diferenciação. Mas dizer só que o PSD também entende que a redação atual é uma redação equilibrada e justa e equitativa e que não desvirtua o recurso ao Tribunal Constitucional. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. O Chega acompanha esta proposta de iniciativa liberal. Não faz sentido limitar esta possibilidade apenas a 1/10 dos deputados, no fundo fazendo na prática com que apenas os grupos maiores, neste caso o PS e o PSD, consigam ter iniciativas de fiscalização abstrata da constitucionalidade. É verdade que, em teoria, podem ser deputados de vários grupos, mas na prática não é assim tão fácil de conseguir e parece-nos razoável que esta possibilidade abranja todos os grupos parlamentares. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Sr. Presidente, nós não acompanhamos esta proposta da Iniciativa Liberal. Nós, quando exigimos 1/10 dos deputados, estamos a exigir 23 deputados, o que alguns grupos parlamentares, de facto, não atingem, mas isso nunca impediu os grupos parlamentares de criarem pontes com outros para atingir esse número de deputados e fazer o pedido e suscitar a fiscalização sucessiva da constitucionalidade e, portanto, não acompanhamos essa proposta. Tem a palavra a sua deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. É sempre um pouco mais estranho estar a debater uma proposta quando o proponente não está, falo-emos. Nós também, a partir da proposta ser-nos-ia simpática, mas temos dúvidas sobre a sua operacionalidade e depois pode levar, aliás, a outras alterações mais complicadas na representatividade e no funcionamento da Assembleia da República. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real. Relativamente a esta proposta também não conseguimos compreender e peço embora o proponente aqui não esteja, porque das duas uma, ou de facto se pretendia mudar o paradigma da fiscalização, ainda que seja do ponto de vista da fiscalização abstrata, e garantir a todas as forças políticas a possibilidade de suscitar essa mesma revisão, ou então não nos faz muito sentido estar a criar um critério que possa ser um critério até menos garantístico e de alguma forma discriminatório, porque 1/10 dos deputados à Assembleia da República podem até ser deputados de diferentes forças políticas que entendam solicitar essa mesma fiscalização. Estar aqui a cingir apenas a um grupo parlamentar, esquecendo-se que de facto a Assembleia neste momento e ao longo dos anos tem tido uma pluralidade que tem sido manifesta e inequívoca vontade por parte dos cidadãos portugueses, não nos faz muito sentido e portanto também não acompanhamos esta proposta. Tem a palavra o Sr. deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, se a Iniciativa Liberal estivesse presente, seria mais fácil tentar fazer passar esta mensagem que poderia até, enfim, pelo menos em teoria, permitir, se não aprovar a proposta, ter um consenso mais alargado para ela. E do nosso lado, do lado de quem faz comentários, entender melhor a lógica da proposta, porque das duas uma, ou o raciocínio subjacente à proposta é o de que os eleitores elegem partidos e esperam que os partidos na Assembleia da República tenham um determinado número de direitos de fiscalização, por exemplo, da ação governativa ou outros, que do ponto de vista da lógica e até da simplicidade democrática, cada partido eleito deve ter, e então, nesse caso, não faria sentido restringir a grupos parlamentares, mas sim a representações de partidos dentro da Assembleia da República, ou seja, deputados únicos e grupos parlamentares, ou então considera-se que o princípio que subjaz ao texto constitucional, tal como o temos, é um que incentiva os deputados a cooperarem independentemente das fronteiras dos grupos parlamentares, como é hábito em vários parlamentos do mundo, e em Portugal também já se passou, ainda, quer dizer, há casos de reenvios para o Tribunal Constitucional por deputados de mais do que um grupo parlamentar, e essa até podemos dizer que é uma prática, enfim, sã. Portanto, teria que se escolher ou uma lógica ou outra, a não ser que a proposta da Iniciativa Liberal tenha ainda uma ou outra lógica qualquer que não descortino, mas que pode ser que em contacto bilateral venhamos a ser esclarecidos. Muito obrigado. Muito obrigado também. Vamos passar então ao artigo 282 do PCP, dando a palavra à senhora deputada Alma Ribeira. Só porque eu acho que estou um bocadinho, aqui posso-me estar a confundir, mas nós temos uma proposta neste... Nós temos uma proposta para o 281 que tem a ver com 1/10 das Assembleias Municipais poderem pedir a requerer a fiscalização sucessiva. O que nós, pelos vistos, a confusão que existe aqui entre os serviços e coisa é que isto poderia ter sido discutido no âmbito da coesão territorial. Como
a senhora deputada está a dizer que não e que tem aqui, quer dizer, porque nós, quando fizemos a discussão da coesão territorial e de outras situações, incluímos determinadas alíneas que tinham a ver com essa matéria, embora fossem de artigos diferentes. E penso que nessa altura foi discutido isso. E, independentemente se foi ou não foi, também na altura de uma segunda fase, pode-se fazer isso, porque agora as pessoas, como não estavam aqui, podem não vir preparadas para discutir o artigo. E, portanto, mas passo a palavra à deputada. Foi discutido, Sr. Presidente. Acabei de confirmar, como foi nesse pacote das autarquias. Foi porque não fui eu que apresentei. Quando chegamos a essa altura, conseguimos ver que havia especificidades e alíneas de um determinado artigo que tinham a ver com coesão territorial e retirámo-la da parte final, onde estamos a discutir agora, e discutimos-la naquela altura. Está tudo certo. Foi a deputada Paula Santos que discutiu esse Então esse tem artigo. a palavra para o 282. O 282 só tem proposta do PCP. Portanto, aplicação retroativa das decisões de declaração de inconstitucionalidade que sejam mais favoráveis ao arguido devem abranger quaisquer regimes que tenham um conteúdo sancionatório. E aquilo que nós aqui colocamos é que qualquer que seja o regime aplicado, que seja-lhes aplicada aquela que seja uma decisão mais favorável e, portanto, entendemos que há aspectos que não estão abrangidos, por exemplo, a perda de um mandato decretada por um tribunal administrativo e que poderia ser deveria estar abrangida aqui por este artigo. Muito obrigada. Passo agora a palavra aos restantes partidos, começando pelo Partido Socialista e pela senhora deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Salve reflexão posterior que me está a escapar, nós tem-se entendido e bem que o 282, número 3, está em consonância com aquilo que a Constituição prevê. Sim. Em matéria de retroatividade, daquilo que deve ser a retroatividade, nomeadamente mais favorável à matéria penal, por exemplo. E, portanto, há uma coerência entre a parte primeira da Constituição e esta parte da Constituição. E, portanto, à partida, estamos satisfeitos. Tem a palavra agora a senhora deputada Mónica Quintela, pelo PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP introduz aqui neste número 3 do artigo 282, que versa sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, o mesmo inciso que já introduziu no artigo 165, número 1, a linha D, no que concerne à reserva de lei legislativa da Assembleia da República. Portanto, introduzindo aqui os outros processos de natureza sancionatória. Eu recordo-me que nesse debate, nessa discussão que aqui fizemos, perguntei à Sra. Deputada Alma Rivera se referia designadamente aos processos que corriam termos, por exemplo, no Tribunal de Contas, e que a Sra. Deputada, e que mais outros, e a Sra. Deputada disse que sim, que efetivamente era a propósito dos processos do Tribunal de Contas. Nós temos um princípio de aplicação sempre em matéria penal e em matéria sancionatória da aplicação da lei mais favorável, portanto aplica sempre a lei mais favorável e por isso não nos parece que a introdução deste inciso aqui na questão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade traga alguma
mais-valia e remetemos para a discussão que tivemos no que concerne às alterações propostas para o artigo 165, número 1, a linha D. Sem prejuízo, porque se trata de matéria de direitos fundamentais e também da aplicação retroativa da lei mais favorável, sem prejuízo de estarmos absolutamente disponíveis para que a Sra. Deputada Alma Rivera nos exemplifique com casos concretos aquilo a que se esteja a referir e que possamos aqui incluir uma redação que efetivamente não deixe margem para dúvidas, o que neste momento não acontece. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta do PCP, nada temos a opor, acompanharemos. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. A dúvida que nos oferece é mesmo só tentar perceber qual é o âmbito completo deste de outros processos de natureza sancionatória. E, portanto, achávamos que o debate era bom clarificar-se isto, à partida não teríamos nada a opor, mas para nós não está certo qual é, digamos assim, o leque a que se aplicará esta norma, e isso é o que nos preocupa. Perguntaremos à deputada Alma Ribeira a seguir depois. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Nós acompanhamos as mesmas preocupações que já aqui foram expressas. É evidente que acompanhamos o princípio da retroatividade da lei mais favorável ao arguido, mas convinha clarificar qual a dimensão em que isto está a ser aplicado, nomeadamente as sanções acessórias ou até mesmo reposição, porque muitas vezes na própria sanção acessória pode estar em causa a entrega, seja de bens, animais, questões financeiras, até mesmo no âmbito da criminalidade económica, e, portanto, parece-nos que o princípio em si tem a sua bondade, mas depois importa de alguma forma clarificar até onde é que vai. Sra. Deputada Alma Ribeira, se quiser clarificar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, aquilo que o artigo hoje nos coloca não prevê todas as decisões que, por aplicação de lei cuja inconstitucionalidade tenha sido decretada, sejam mais desfavoráveis. Sejam mais desfavoráveis. E nessa medida, por isso é que eu dei o exemplo da perda de mandato que é decretada por um tribunal administrativo e que, do nosso ponto de vista, não está abrangida por esta norma. E por isso que eu dei esse exemplo concreto, porque era ilustrativo, a nosso ver, desse caso concreto. Muito obrigada. Não sei se houve esclarecimento por parte de algum dos grupos parlamentares. Se não houve, também numa discussão que teremos mais à frente, podem perfeitamente colocar essa questão, porque, pelos vistos a questão ficou na mesma em termos de compreensão. Passamos à questão da revisão constitucional, que tem os artigos 284, 285 e 288 para discutirmos em conjunto, sendo um do PCP, outro do LIVRE e outro do Chega, neste caso porque o IEL não está. E, portanto, começamos pelo Chega, que é o partido mais votado dos que têm aqui propostas e que tem uma proposta de alteração ao 288 e que se pode pronunciar sobre as outras que entender. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 288, a nossa proposta quanto aos limites materiais de revisão constitucional, o atual texto da Constituição prevê vários limites à abertura do processo de revisão constitucional. Existem limites temporários, ou melhor, temporais, procedimentais, circunstanciais e materiais. No seu artigo 288, com o epígrafe Limites materiais da revisão, determina-se um conjunto de matérias que não poderão ser sujeitas à revisão, limitando assim a amplitude da margem de liberdade conformadora do legislador atual. Há quem considere mesmo este artigo face à sua função de defesa da identidade axiológica da Constituição, que pode discutir se se verifica uma limitação excessiva da abertura constitucional às gerações futuras, falando-se mesmo em abuso do poder constituinte. Verdadeiramente não existe qualquer consequência para que numa revisão constitucional revogue o referido artigo. E, portanto, aquele não passa de um artigo de teor meramente proclamatório, sujeito à vontade da maioria parlamentar.
Mas o trabalho de direito comparado preparado pelos serviços da Comissão demonstra que muitos países não têm quaisquer limites de revisão constitucional nos seus textos. É o caso da Dinamarca, Países Baixos, Reino Unido, Irlanda, apenas para citar alguns exemplos. Aliás, são mesmo mais os países da União Europeia que não têm previsão expressa neste âmbito do que aqueles que têm. Relativamente às outras propostas, não acompanhamos a proposta da Iniciativa Liberal nesta matéria porque nos parece insuficiente. Relativamente à proposta do PCP, não acompanhamos a alteração de 5 a 10 anos, parece um prazo excessivo, mas concordamos que a proposta de alteração do artigo 285, relativamente ao prazo para apresentar propostas. Também acompanhamos a proposta do LIVRE no que diz respeito à consulta pública, mas não quanto à fixação do prazo de 90 dias, pois não vemos vantagem na fixação desse prazo, tornando o texto inflexível. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeira, que tem alterações no 284 e 285. Bom, aquilo que nós propomos aqui, em particular no 285, é que haja o decurso de 10 anos entre cada revisão ordinária. É uma questão de estabilidade, digamos assim, o texto constitucional, o texto fundamental não é uma lei qualquer, e exige já agora aqui um trabalho que não é um trabalho de qualquer, como estamos a testemunhar, e como certamente significará um trauma na vida de todos nós, falando de uma forma mais séria, é importante que exista estabilidade constitucional que seja consentânea com a natureza daquilo que está em jogo. E, de facto, na prática, se nós formos a recordar, a última revisão ordinária foi em 2004, portanto, já foi há muito tempo. Entendemos que essa limitação, digamos já assim... houve várias tentativas, falharam foi todas. Portanto, esse prazo parece-nos razoável. Depois, relativamente àquilo que está proposto para o artigo 285, nós substituímos aquele que é o prazo imperativo dos 30 dias para que se apresentem projetos de revisão, substituímos essa disposição por um prazo que não seja inferior a 30 dias. E, por exemplo, neste processo em particular, isso teria sido útil, como já foi até referido por vários partidos, porque esse processo se iniciou num período particularmente difícil, que foi o período do Orçamento do Estado. Portanto, nada haveria obstar que se pudesse ter dado, por exemplo, mais uma, duas, três, quatro... Bem, enfim, isso depois era de se definir, nunca menos de 30 dias, mas poder-se dar mais tempo, porque um projeto de revisão constitucional, como estamos a ver, é algo de profundo, transversal a muitas áreas, que exige dos partidos um grande trabalho prévio, uma grande discussão prévia e, ao longo desta revisão constitucional, por exemplo, muitas vezes foi referido que se os partidos tivessem tido um pouco de mais tempo, poderiam até ter feito propostas sobre esta ou aquela esfera de matérias e, portanto, isso seria, do nosso ponto de vista, algo que não limitaria, pelo contrário, garantiria melhores condições e até, eventualmente, melhores projetos de revisão constitucional, mais ponderados e com, se calhar, também melhores condições para que todos os partidos, independentemente da sua dimensão, do seu histórico de projetos de revisão já apresentados, pudessem participar no processo. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu saiu aqui, agora o Rui Tavares tinha aqui uma proposta também no 285, mas não está, portanto, podem comentá-la na mesma, mas não está. Vamos, portanto, passar aos outros partidos que não têm alterações para fazerem os seus comentários sobre as alterações ao 284, ao 285 e ao 288. Sim, Isabel Moreira, do PS, desculpe lá. Obrigada.
Sr. Presidente, a ver se eu não me perco aqui nos artigos. Portanto, o 284, primeira proposta do PCP. Nós entendemos que a decisão constituinte de revisão de 5 em 5 anos é razoável, tem-se mostrado razoável, e depois a assunção de poderes extraordinários precisa de uma maioria tão reforçada que tem-se visto que não tem havido um abuso por parte da Assembleia da República no que toca a este poder extraordinário e tão exclusivo dos deputados da Assembleia da República e, portanto, não acompanhamos a proposta do PCP relativamente ao artigo 284. Relativamente ao artigo 285 do LIVRE, devo dizer que eu acho esta proposta um pouco chocante, porque quando estudamos a revisão constitucional, se há coisa que nos fica gravado na memória é o quão único e quase sagrado é este poder tão reservado da Assembleia da República, dos deputados e das deputadas da Assembleia da República, reservado na iniciativa, reservado na aprovação e tão especial também na maioria que é convocada para uma revisão extraordinária e na maioria que é convocada para a aprovação de preceito a preceito, não sendo possível, portanto, uma mera aprovação de um projeto, por exemplo. A ideia dos projetos serem colocados em consulta pública é, do nosso ponto de vista, uma traição àquilo que é o âmago, o espírito, aquilo que há de mais forte na definição própria da revisão constitucional, daquilo que é o mais sagrado, se quiserem, da revisão constitucional, que é precisamente o terreno mais único, mais exclusivo, mais da Assembleia da República. E, portanto, seria para nós uma espécie de passinho para uma democracia semidireta aqui introduzida na revisão constitucional, que não nos faz sentido nenhum e, portanto, não acompanhamos a proposta do LIVRE. Claro, pois cada partido pode fazer, cada partido, primeiro, os deputados fazem os projetos de revisão constitucional que entenderem. Isto são poderes dos deputados, não são poderes dos partidos nem poderes dos grupos parlamentares. Mas, claro, que um deputado que faz um projeto de revisão constitucional, um grupo parlamentar que faz um projeto de revisão constitucional, depois, naturalmente, faz o debate público que quiser com ele. Agora, a Constituição não tem que dizer isso e, muito menos, deve ser colocado na revisão constitucional uma consulta pública, um projeto de revisão constitucional. Isso seria uma traição gigantesca àquilo que é a revisão constitucional. Isto relativamente ao 285 do LIVRE. Depois, relativamente ao 288... o projeto do Chega não surpreende, uma vez que o Chega já defendeu, aliás, na última revisão constitucional, que foi rápida, que gostaria mesmo de como que transitar para uma outra Constituição e que não estava feliz com esta Constituição, não está, não é? Nota-se. E, portanto, claro que uma das formas de manifestar o descontentamento, que é legítimo com a Constituição, que é o pacto que une, em princípio, todos e todas, é revogar aquilo que são os limites materiais de revisão, e o isolamento do Chega nesta proposta, que é legítimo, mostra bem o quanto ela não faz sentido. Eles existem, mesmo que não estejam expressos, os limites materiais não estando expressos ou expressados num preceito não significa que não existam, podem ser deduzidos. Eu entendo até que há mais limites materiais do que aqueles que estão previstos no artigo 288, mas a verdade é que estarem elencados no artigo 288 e confere-lhes uma solenidade e uma força que é estudada e sabe-se porque é que lá está. Não é necessário estar a repetir a história do artigo 288, independentemente de podermos atribuir mais importância a uns do que a outros, o debate é longo, mas, naturalmente, revemos-nos em todos aqueles que não acompanham a proposta do Chega. No mesmo sentido, também não vemos razão para os diminuir ou os alterar conforme propõe a Iniciativa Liberal. Muito obrigada. Tem a palavra pelo PSD o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e farei então os comentários e a posição do PSD relativamente às propostas de alteração a estes 3 artigos.
Em primeiro lugar, temos uma proposta do PCP que altera o período de revisão, o tempo de revisão da Constituição de 5 anos para 10 anos. Ou seja, isto criaria, na nossa opinião, um imobilismo incompreensível no texto constitucional. Enfim, aumentar para o dobro o limite temporal da revisão ordinária, apesar de terem passado quase 20 anos, mas desde a última, 19, mas como lembrou o Sr. Presidente e bem, houve várias tentativas ao longo do curso. Mas, independentemente de nós estarmos há 19 anos da última revisão constitucional, a verdade é que depois isso obrigava a que, num período, em cada década, só pudesse haver lugar a revisões extraordinárias que obrigam a 4/5 dos deputados. Ou seja, era uma sacralização do texto constitucional que, em nossa opinião, não se justifica de todo. Até porque, sem prejuízo da Constituição ser um texto que se pretende que seja o mais consensual possível na sociedade portuguesa, ele tem que, simultaneamente com esta circunstância de ser consensual, ser também dinâmico e ágil e permitir que, quando surjam, como agora, nesta revisão constitucional, sem prejuízo dela se justificar pela simples passagem do tempo, a verdade é que há aqui alguns temas, 2 ou 3 temas, não preciso de os revisitar, que são prementes, que se colocam hoje, assim nestes últimos meses ou neste último ano, e não se colocavam há 3 anos atrás. E nós temos que ter a possibilidade de poder agir, também do ponto de vista do normativo constitucional, sempre que a sociedade assim o exija, sempre que as alterações nas dinâmicas sociais e políticas assim o exijam. Portanto, achamos que não faz qualquer sentido passar para o dobro o limite temporal da revisão extraordinária. Quanto ao artigo 285, que se refere à iniciativa de revisão, e basicamente pretende, tanto o LIVRE como o PCP, alterar o prazo que está atualmente fixado de 30 dias para que cada um dos partidos possa apresentar a sua proposta de revisão constitucional. Aqui manifestar o nosso acordo, ou seja, é manifesto que um prazo de 30 dias, e quem nos esteja a ver ou a ouvir compreende isto facilmente, este processo de revisão constitucional, por exemplo, não sei em que data é que foi entregue, mas julgo que em setembro, início de setembro, o que significa que os outros partidos todos tinham até final de setembro para apresentar a sua proposta. Isto retira dignidade à revisão constitucional. Com franqueza, até nem compreendo bem o porquê de estar aqui um prazo tão curto. E por isso o PCP, o LIVRE propõe um prazo para 90 dias e o PCP propõe que a Assembleia da República fixe o prazo para a apresentação de quaisquer outros prazos. Ou seja, não fixa prazo, determina que seja, ou propõe que seja determinado na altura pelos partidos que compõem ou que componham a Assembleia da República. Qualquer uma destas propostas nos parece bem, porque ambas pressupõem que o prazo de 30 dias está mal, que o prazo de 30 dias pressiona a apresentação de um projeto e não permite que os partidos façam a reflexão que é devido fazer-se e que manifestamente não consegue fazer-se em 30 dias. E, por último, quanto às alterações propostas por Chega e Iniciativa Liberal aos limites materiais da revisão da Constituição. Manifestar, em primeiro lugar, que é uma pena que hoje não possa estar connosco o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Estamos, obviamente, a discutir isto com a sua autorização, mas digo que é uma pena porque ele, em quase todos os artigos, apelava à circunstância de se dever alterar ou condicionar os limites materiais da revisão da Constituição. Surpreendentemente, apesar de ser a Iniciativa Liberal que sempre apelou a que fossem retirados, reduzidos, subtraídos os limites materiais, ao Chega que propõe a sua abolição total. E com uma argumentação que é extraordinária, que é, diz o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que considera que a existência de limites materiais da revisão limitam a amplitude da marcha da liberdade. Eu estou a citar mesmo. Isto é uma expressão que eu tenho muita dificuldade em conseguir atribuir ideologicamente ao Chega e ao seu espaço representativo, sobretudo lendo aqui a linha A dos limites de revisão, que é a independência nacional e a unidade do Estado. Portanto, nomeadamente quanto à linha A, que o Chega propõe que não seja um limite material de revisão, considera que a independência nacional e a unidade do Estado
deve ser questionada, porque senão limita-se a amplitude e a marcha da liberdade do debate. Enfim, eu só posso dizer que fico surpreendido por ver argumentos que estão nos antípodas uns dos outros ao longo do texto constitucional, mas enfim, como estamos na última reunião, também temos aqui uma ocasião de nos divertirmos. Mas quanto à iniciativa liberal, e às propostas da iniciativa liberal, surpreendentemente, face àquilo que foi sendo dito pelo Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, elas até são relativamente contidas e procuram limitar-se a artigos cuja atualidade não existe manifestamente, como a existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista, como o sistema de representação proporcional estar integrado no sufrágio universal e direto, enfim, um conjunto de matérias que considera a iniciativa liberal estão em desuso, o que significa, por isso é que eu disse surpreendente, que não está contra a existência de limites materiais de revisão, está contra a existência de alguns destes limites materiais de revisão e, portanto, propõe a sua atualização, que é o que eu digo, é surpreendente, tendo em conta aquilo que foi sendo dito sempre pelo Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Coloco-nos aqui algumas dúvidas. A revogação da linha E em concreto, dos direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais, muito embora, não vou expender longamente sobre isso, porque não está cá o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo e, portanto, não posso, teria curiosidade em perceber a argumentação, porque poderia ser no sentido de que os direitos dos trabalhadores são direitos, liberdades e garantias e não direitos sociais. E, nesse sentido, poderia merecer o nosso acolhimento, eventualmente. Portanto, enfim, como não temos aqui a argumentação, nós não vamos expender longamente sobre isto, mas tecer apenas os comentários que acabo de referir. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação vou por ordem do número dos artigos, em relação ao 284 e à proposta do PCP de alterar o tempo de revisão ordinária de 5 para 10 anos, nós percebemos a ideia da estabilidade do texto constitucional, mas depois porquê 10, porque não 20 ou porque não 50? Na verdade, os 5 anos têm-se provado ainda assim bastante estáveis, porque nós estamos há quase 20 anos sem uma revisão constitucional. Portanto, não vemos aqui... Parece-nos que a norma atual é equilibrada e não vemos aqui nenhum problema. Em relação ao 285 e às propostas para entregar projetos de revisão constitucional, o PCP tem uma proposta que é, pelo menos, o mínimo 30 dias, o LIVRE vai mais longe e fala em 90 dias. Nós percebemos, até por esta revisão constitucional, que estamos todos a compreender que é preciso mais tempo, porque estes tempos, dependendo da altura em que aparecem, podem ser suficientes ou podem ser manifestamente insuficientes. Mas houve em Portugal uma experiência que ainda tenha sido frustrada, mas tinha a ver com o referendo ao Tratado Europeu, que exigia prazos mais curtos para poder ser feito. E, portanto, se nós incluirmos tempos como 90 dias, como o LIVRE, precisamos pelo menos prever que haja situações de excepcionalidade, quando houver revisões cirúrgicas ou extraordinárias por algum motivo que seja verdadeiramente necessário. Em relação à parte do debate público, etc., nós não acompanhamos o LIVRE, a única parte que nós achávamos que seria interessante era ponderar o tempo, mas, enfim, a proposta do PCP é talvez aquela que consegue combinar melhor as várias necessidades. Em relação aos limites materiais da revisão, esta discussão tem 2 pontos. Salvo erro, e estão cá constitucionalistas seguramente mais informados do que eu, os limites materiais da revisão constitucional levaram a um debate já sobre a ideia da dupla revisão. Na verdade, eles já foram violados quando, em relação, por exemplo, à reforma agrária, em que se colocou a ideia, ou se inventou o conceito de que havia uma dupla revisão na mesma revisão constitucional. Primeiro reviam-se os limites materiais e, a seguir, revia-se o que os limites materiais, à partida, não deixaria rever. Isso é também com as nacionalizações e, portanto, dizer que este debate tem o seu quê. Ainda assim, nós temos uma visão estrita, mais estrita do que são os limites materiais e levamos bastante a sério. E, na verdade, as propostas que são apresentadas pela Iniciativa Liberal e pelo Chega são uma espécie de programa político da direita mais radical. A Iniciativa Liberal elimina a proporcionalidade eleitoral
elimina os direitos dos trabalhadores e sindicatos, elimina a coexistência de setor público, privado e cooperativo social. Aparentemente, presumo eu, vindo da Iniciativa Liberal, o que está mal aqui é que o setor público possa sequer existir. A referência a uma economia mista, a planeamento, e, portanto, é um programa ideológico que é posto aqui nos limites materiais. O Chega vai mais longe, realmente, e acaba com todos os limites materiais de revisão. Portanto, acaba com a forma republicana de governo, uma revisão constitucional pode decidir que nós, afinal, somos uma monarquia, que é uma coisa extraordinária, acaba com a separação entre as igrejas e os Estados, acaba com os direitos, liberdades e garantias estarem também fora da possibilidade de revisão e acaba até, e o Sr. Deputado Coelho Lima já o disse, com a independência nacional e a unidade do Estado. Não sei se é uma inspiração do Vox, que mostra sempre aquele mapa em que inclui Portugal em Espanha, mas bem, o Bloco de Esquerda está muito, muito longe disso. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PCP, começaria pelo artigo 284, parece-nos de alguma forma o prazo de 10 anos acaba por ser um pouco excessivo, porque poderá haver circunstâncias em que efetivamente possa carecer de haver a revisão e em que a revisão extraordinária, porque normalmente, em regra, a mesma é mais temática e, portanto, não pode ter a abrangência de vários temas. Os 5 anos parece-nos razoáveis para o princípio da estabilidade da Constituição, apesar de compreendermos a bondade do princípio dos 10 anos e a estabilidade que de alguma forma se possa querer garantir com esta proposta, mas achamos que a norma tal como está faz essa salvaguarda. Relativamente à proposta de alteração do PCP ao artigo 285, parece-nos que existir um prazo mínimo de 30 dias é, de facto, não só pertinente como razoável. Esta experiência demonstrou-nos isso mesmo e, nesse sentido, até nos parece que será mais sensato do que a proposta dos 90 dias que o LIVRE apresentou, porque aquilo que de alguma forma se deve procurar garantir é que situações como a que aconteceram, em que o último dia do prazo coincidiu com o último dia de propostas do Orçamento de Estado, isso é que não tem qualquer tipo de dignidade e um processo que acaba por ser um processo de revisão constitucional, e evidentemente que fica a responsabilidade dos proponentes também, porque certamente terão contado o prazo. Mas um processo de revisão constitucional não é um processo qualquer, é um processo que efetivamente não deve coincidir com outro tipo de matérias que possam estar a decorrer que tenham maior relevância para o país, como foi o caso do Orçamento de Estado, e a norma que o PCP aqui propõe a introduzir e a alterar parece-nos que acautela de sobremaneira essa questão e, portanto, acompanharemos essa mesma proposta de alteração. Relativamente à proposta do LIVRE, não acompanhamos a questão da consulta pública, porque, de facto, estamos a falar de um poder dos deputados. Os próprios cidadãos têm, por via da petição, a possibilidade de propor, tal como já nos aconteceu aqui, e de apelar à Assembleia da República que faça propostas de alteração de revisão constitucional em determinadas matérias. Tivemos esse exemplo ainda recentemente com a questão dos crimes contra animais de companhia e, portanto, há outras formas e o próprio processo de auscultação da revisão constitucional pode e deve acautelar a auscultação da sociedade civil, da academia, das organizações não governamentais, tal e qual como estamos a fazer e, portanto, parece-nos que o mesmo já acautela, de alguma forma, esta circunstância. Quanto à proposta do Chega, da revogação dos limites materiais de revisão, evidentemente não acompanhamos, de forma alguma. Nós achamos que a Constituição tem que ter, por um lado, uma estabilidade e um garante que não se coaduna com o sabor da maré ou com as formações de maiorias parlamentares ou conveniências parlamentares que possam ser formadas e, nesse sentido, independentemente daquilo que possam ser as práticas de outros países, a verdade é que esta Constituição, e nós não partilhamos daquilo que é a visão, nomeadamente do Chega, cujo líder já defendeu e já disse um dia neste hemiciclo que achava que a Constituição devia estar no caixote de lista da história. Não acompanhamos, de facto, essa visão. Achamos que a nossa lei fundamental é uma tábua de direitos fundamentais que tem que ser respeitada e que deve ser acautelada e preservada e que esta revisão deve, sim, sair daqui um robustecimento dos seus direitos e um alargamento da esfera ética de proteção, nomeadamente a outros seres vivos e até mesmo a questão ambiental e a proteção do planeta, e jamais constituir um retrocesso de direitos, sejam eles humanos, sociais, ambientais ou de proteção animal. E, portanto, não acompanhamos toda esta visão do Chega, porque achamos que, de facto, há um respeito que devemos ter pela conquista, que foi muito difícil de alcançar, deste texto constitucional e, portanto, enquanto constituintes a este do tempo moderno, não nos podemos esquecer que os direitos humanos têm que estar sempre sob vigilância e, portanto, não acompanhamos a proposta. Muito obrigado. Vou passar agora, então, aos dois partidos que apresentaram propostas, dando a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Obrigado, Sr. Presidente.
Relativamente à nossa proposta de alteração do artigo 288, começando pela deputada Isabel Moreira, obviamente que o Chega respeita a Constituição e tanto respeita que por isso é que propôs esta revisão constitucional de acordo com a própria Constituição. Portanto, nós não nos opomos, nem temos nada contra a Constituição, apenas estamos a utilizar os mecanismos que a própria Constituição permite para alterar de um modo democrático e legítimo. Portanto, penso que aí não há qualquer dúvida quanto ao nosso respeito pela Constituição. O concordar ou não com todo o conteúdo da mesma ou com todos os artigos da mesma, aí está no nosso direito e por isso é que pedimos as alterações à mesma. Em relação ao que disse o deputado André Coelho Lima, é óbvio que o atual legislador, no fundo, com este artigo, está condicionado por uma questão muito simples. Em qualquer momento, penso eu que os 230 deputados eleitos foram eleitos pelo povo e o povo é soberano. Portanto, a qualquer altura, os 230 deputados podem decidir qualquer alteração à própria legislação, desde que cumprem os 2/3. Como tal, o artigo 288, com os limites materiais, foram colocados na Constituição, quando esta Constituição foi aprovada, após o 25 de Abril, foram definidos estes limites pelos atuais deputados nessa altura. Não quer dizer que atualmente ou num futuro, os deputados que estão nesta Assembleia não podem decidir de maneira diferente. Portanto, não tem qualquer sentido estarmos a dizer que os deputados há 20 ou 30 anos tinham direito a decidir para o futuro e que os deputados no futuro não podiam ir decidir o que queriam da sua Constituição em qualquer altura, seja agora, seja num futuro próximo. Portanto, eu acho que é absurdo dizermos que temos de estar condicionados a uma decisão, independentemente do que está aqui. Quando a deputada Catarina Martins diz que queremos acabar com isto, nós não queremos acabar com nada. Nós estamos a dizer é que estes limites materiais têm que ser decididos em qualquer altura pelos deputados que estão na Assembleia da República, conforme a maioria exigida dos 2/3, e decidir se concordam ou não concordam, seja com o que for da Constituição, independentemente do que for. Porque eu saiba, e como defende, aliás, a esquerda sempre, que o povo é soberano, ou o povo é soberano para umas coisas e não é soberano para outras. Se o povo decidir amanhã qualquer coisa que não seja de acordo com a vossa ideologia política, já não é soberano o povo? Que eu saiba, o povo é sempre soberano. Portanto, desde que 2/3 dos deputados decidem em qualquer altura que querem alterar, seja o que for da Constituição, estão no seu direito. E é isso que nós estamos a defender com este pedido de alteração. Obrigado. A palavra à deputada Alma Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu antes de referir às nossas propostas, iria dizer que me preocupa que se possa querer alterar coisas como os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais. Aliás, a pergunta que eu coloco é: o que é que para a iniciativa liberal, o que é que está a mais na Constituição, no entender da iniciativa liberal, para que esse limite material tenha que ser removido? De que forma é que o sistema de representação parlamentar está a mais para ser removido enquanto limite material? Enfim, a coexistência de setores, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que só vai poder existir iniciativa privada e acabou? Quer dizer, não, de facto, isso preocupa-nos que haja sequer esta consideração de que há aspectos que são secundários. Mas também é importante dizer que os limites materiais não são caprichos e não são sequer apenas de tendência de interpretação do mundo ou filosófica. São elementos identitários da Constituição e do nosso país e são, digamos assim, também um ponto comum ou um ponto de partida comum para entendermos algumas coisas. Do nosso ponto de vista, a independência nacional e a unidade do Estado, a forma republicana de governo, a separação das igrejas do Estado, os direitos e as liberdades, garantias dos cidadãos, já falei anteriormente dos direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores das associações sindicais, a coexistência de setores público, privado, cooperativo e social,
a existência de planos económicos numa economia mista, o sufrágio universal direto e secreto e periódico, o pluralismo de expressão e organização política, ou seja, incluindo partidos políticos, e o direito de oposição democrática, a separação e a interdependência dos órgãos de soberania, a possibilidade de fiscalização da constitucionalidade por ação ou por omissão de normas jurídicas, a independência dos tribunais, a autonomia das autarquias locais, a autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Não parece que nenhum desses aspectos seja polémico. Ou espero que não seja polémico, é mais essa a questão. E quando nós entendemos que há aqui questões que são, ou quando alguns partidos entendem que há aqui aspectos, questionamos, então, o que é que querem para o nosso país? Deixe de haver separação, a separação liberal dos poderes, quer dizer, voltamos antes de 1800, exatamente, vamos para trás mais de 200 anos para uma Constituição que não, ou a inexistência, digamos assim, do constitucionalismo, que muitos destes aspectos são primeiramente e são nesse momento definidos. Isso parece-nos, aquilo que está é já, digamos assim, um programa mínimo de sociedade, um mínimo de democracia. E, portanto, não conseguimos entender que estes limites materiais devam ser removidos e, inclusivamente, desafiamos também a concretizarem em que medida é que, não existindo esses limites materiais, iriam fazer propostas de alteração que fossem nesse sentido, nomeadamente relativamente à linha dos direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais, que bem sabemos que são um incómodo para quem olha para a exploração como uma forma de domínio da sociedade. No entanto, gostaríamos de perceber em que medida é que isso impede de fazer alguma proposta de alteração que nós possamos não estar a ver. Muito obrigada. Muito obrigado também. Por o que percebi aqui, não vamos ter essa preocupação nesta revisão constitucional. Quanto a haver outras, depois pode haver outras maiorias que possam discutir essa questão. Desta vez, o que percebi aqui é que o consenso... Sim. Sim, entendo. Peço desculpa, se me dava um minuto só sobre esta questão, sobre se uma outra maioria pode alterar todos os limites materiais de uma Constituição. Eu não estava a falar sobre limites materiais, estava a dizer, porque ficou aqui claro, sobre esta questão não há qualquer problema nesta matéria. Já vimos aqui que há 2/3. Quanto ao futuro, não imaginamos o que isso possa acontecer. Sim, mas se me permite, Sr. Presidente, só porque já agora isto é uma Comissão de Revisão Constitucional, há pessoas, aliás, que acompanham esta Comissão para compreenderem, e entendamos-nos, não é uma democracia com esta Constituição, em que 2/3 possam decidir que, afinal, não há independência nacional. Ou que, afinal, não há separação entre Estado e Igreja, ou que, afinal, não há um sistema eleitoral proporcional, ou em que, afinal, não há pluralidade e direito a oposições. Não é. Isso não é. Porque todos os deputados que são eleitos aqui são eleitos num território, o nacional, e representam-no. Não podem querer acabar com ele. Não podem querer acabar com ele, ponto. Todos os deputados que aqui são eleitos são num regime de pluralidade. Não podem querer acabar com a pluralidade. Não têm essa legitimidade. A história pode ser feita de golpes, de revoluções, de alterações profundas, mas são outros regimes. O que não se pode fazer de conta é que o nosso regime é uma coisa qualquer, que uma maioria conjuntural qualquer pode mudar de qualquer forma. E dizer este tipo de coisas é muito perigoso e não faz a separação absolutamente necessária entre a democracia e a ditadura. Está esclarecido aquilo que ficou aqui. Acho que não há mais dúvidas sobre esta questão. Passamos às disposições finais e transitórias. Aqui é a eliminação de artigos do 291, 292 e 293, 94 e 95. São todos para... Aqui as propostas são todas para eliminar estes artigos, o 291 do Bloco de Esquerda e do PCP, o 292 e 93 do Chega e do PCP, o 294 e 95 só do PCP. Portanto, começo pelo Chega e, no caso, do 293. Obrigado, Sr. Presidente.
Há artigos cuja presença no nosso texto constitucional já não faz sentido. Foram necessários no período histórico em que a Constituição foi aprovada, devido às circunstâncias específicas da época, mas que hoje em dia já não fazem sentido, nem têm lugar na atual Constituição, e é o caso precisamente dos artigos 292 e 293. Já agora falando das propostas do PCP nesta matéria, que tem o mesmo objetivo, acompanhamos, obviamente, e também a proposta de revogação do artigo 295. Não acompanhamos as propostas relativas ao 291, na medida em que consideramos que ainda não estamos em condições de proceder à sua revogação. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, então, nós pretendemos aceitar o repto da eliminação dos artigos desnecessários e eliminar aquelas que são as disposições caducadas. No entanto, entendemos que isso é razoável na medida em que se eliminem todas aquelas que, de facto, são caducadas e, portanto, se não houver o consenso para as eliminar todas, entendemos que mais vale deixar como está, mas julgamos que mais uma vez faríamos muito feliz um deputado ausente aqui hoje nesta revisão constitucional e, enfim, julgo que chegámos ao fim deste processo e não posso deixar de regozijar com isso, pelo trabalho que foi aqui feito e, pronto, e aproveitar para instar a que cheguemos a boas soluções agora no próximo período. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta do Bloco de Esquerda é a extinção dos distritos. A Constituição da República Portuguesa prevê a existência de distritos e de governos civis. Já acabaram os governos civis, mantemos os distritos ainda na Constituição. Sabemos que esta proposta terá depois consequências outras, que é preciso acomodar na lei, mas achamos que continuar a existência de distritos é uma ficção na nossa organização, não tem nenhum sentido, é preciso adaptar toda a legislação, nomeadamente a eleitoral, ao facto dos distritos neste momento serem realidades abstratas sem existência. Esta proposta que nós fazemos é, aliás, coerente com o que já debatemos sobre a regionalização. Porque, enfim, não há, julgo que a revogação dos artigos a seguir não tem muito debate, diria já o que penso sobre ela. Nós estamos de acordo com a revogação dos artigos todos que neste momento já não produzem efeito. Percebemos a lógica do PCP, se é para revogar um, então revogam-se todos e não só alguns, porque isso poderia dar um sinal político equívoco de prioridade de temas e, portanto, acompanhamos esta preocupação do PCP. Aproveitar já agora para dizer que se é possível ao PCP propor a revogação do artigo 295 referente ao Tratado Europeu, é porque sabe que podemos fazer referendos de acordo com o artigo geral sobre referendos. Eu diria que esse é exatamente o mesmo argumento também sobre a regionalização e o referendo que lá está. A palavra agora dos outros partidos tem, pelo Partido Socialista, é a Sra. Deputada Isabel, é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazendo a apresentação, comentando todas as supressões de artigos, uma primeira nota. Naturalmente que a existência da previsão relativa ao artigo 291, a subsistência do artigo sobre os distritos, é porque na arquitetura da Constituição a substituição dos distritos teria lugar quando tivesse lugar a instituição das regiões administrativas. E, de facto, até é discutível se a opção de suprimir os governos civis e a organização distrital, não propriamente a organização distrital, porque o distrito é uma circunscrição administrativa que continua a poder ser usada e é usada para variedíssimas finalidades. É utilizada para a segurança social, para os círculos eleitorais pelos quais somos eleitos, portanto, para vários efeitos, é uma delimitação territorial. Agora, os governos civis, uma estrutura administrativa desconcentrada ali associada, essa é que é discutível, e aliás, na altura, discordámos, mas depois mantivemos a não criação dos distritos, porque o modelo adotado, entretanto, é outro, de eventualmente concentração de serviços nas CCDRs, mas é uma matéria cuja subsistência se tem justificado precisamente pela não resolução do problema montante, que é o da regionalização, e uma e outra surgem associadas. Portanto, a prudência ditaria que
até estar clarificada definitivamente qual a solução que o texto constitucional adota em matéria de regionalização, não proceder-se acriticamente a uma supressão dos distritos. Isto quanto à primeira norma. Depois, quanto ao artigo 292, a função desta norma ela é uma autoderrogação do próprio texto constitucional e, portanto, a sua função é permitir a incriminação retroativa dos agentes da então DGS, algo que não seria possível ao abrigo do texto constitucional se esta norma cá não estivesse contida. E, portanto, enquanto subsistirem pessoas condenadas ao abrigo desta norma, ou enquanto esta norma for relevante para legitimar as condenações que tiveram lugar nesse contexto, a norma continua a justificar-se e penso que ainda que possam ser muito poucos e muito escassos os casos de antigos agentes e responsáveis da PIDGS que possam ter sido condenados ao abrigo desta disposição, podem ainda estar entre os vivos alguns, a norma ainda está dentro do seu prazo de validade, a razão pela qual nos parece que não seja necessária, não justifica neste momento a sua revogação. Depois, o artigo 293, a sua origem é a revisão constitucional de 89, ou seja, aquela que prevê o fim da irreversibilidade das nacionalizações e cria um regime jurídico para se proceder à reprivatização das mesmas. As reprivatizações já tiveram praticamente todas lugar? Sim, a resposta é essa. Destes bens, não, dos bens nacionalizados após o 25 de abril de 74, no sentido em que lhe deve ser dado, ou seja, aqueles nacionalizados... Não, a questão é pertinente porque já foi nacionalizado pelo menos um banco e uma empresa. Portanto, a questão de poderem voltar a ocorrer nacionalizações, aprovámos até em 2008 uma lei quadro para as nacionalizações, que curiosamente até consta do anexo da lei que nacionaliza o BPN. Que é uma inversão curiosa da forma como as coisas devem ocorrer, porque há uma lei que procede ao ato individual e concreto da nacionalização e depois em anexo aprova o regime jurídico para valer para o futuro. Mas existe um regime jurídico das nacionalizações que podem, por variadas circunstâncias, justificar-se. O que aqui se determina, e talvez a norma mais relevante, até porque ela opera com outras disposições do texto constitucional, é a existência de uma lei quadro cuja aprovação é por maioria absoluta. E, portanto, de tudo o que aqui se encontra, os outros elementos podem ser mais ou menos discutíveis, podem estar mais ou menos datados, mas esta referência a como é que se procede à devolução, se quisermos, ao setor privado de elementos que passaram para o setor público, pode ser geradora de uma discussão sobre uma revisão, mas uma revogação pura e simples também parece ainda não ser a mais adequada. Depois, ainda no artigo 294, ele obviamente justifica-se pelo mero facto de não estar, mais uma vez, estar por concretizar mais uma das reformas que tem por pressuposto. Portanto, é transitória por isso mesmo, porque a razão que está na sua base subsiste. E, finalmente, o artigo 295, não havendo nenhuma alteração ao artigo 115, sobre matéria de referendo, caso se pretenda um dia vir a fazer um referendo diretamente sobre um tratado em concreto, a norma é necessária. E, portanto, não estando afastada essa possibilidade, a razão que levou à sua inserção continua plenamente a justificar-se. Caso se decida alterar o artigo 115 e modificar os termos no qual os referendos são admitidos, aí sim ela deixa de ter razão de ser. Seria peculiar porque seria, de facto, eliminar o único fruto da revisão constitucional de 2005 e, portanto, ficava efetivamente totalmente esvaziada de subsistência no texto da Constituição e, portanto, era mesmo a 8ª revisão a revogar a 7ª, caso fosse o que viesse a acontecer, mas, como digo, ainda retém alguma utilidade. Poderia até fazer um raciocínio mais abrangente, saber se determinados tratados internacionais, que não apenas este, poderiam ter um regime diferenciado face a decisões que possam ser tomadas por ato legislativo, mas isso é uma matéria para revisão no artigo 115 e não necessariamente aqui, e, portanto, praticamente todas elas dependem de respostas que dermos a outras disposições constitucionais. Como não parece que vão ser dadas respostas diferentes, também elas, diria que não faz sentido o seu desaparecimento. Não querendo com isto o Partido Socialista dizer que somos absolutamente inflexíveis à ideia de fazer desaparecer disposições das disposições finais e transitórias, em anteriores revisões constitucionais foi o que sucedeu quanto ao preceito relativo a Timor ou quanto ao preceito relativo a Macau, que foram retirados a partir do momento em que, e objetivamente, deixaram de ter utilidade. Obrigado. Tem a palavra pelo PSD o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou socorrer-me da intervenção mais completa e palavrosa do Sr. Deputado Pedro Agado Alves para não reiterar, atendendo a que os argumentos são muito parecidos. Eu diria que, como estamos nas disposições finais e transitórias, a reflexão aqui tem que ver precisamente com a transitoriedade, ou seja, se ela já decorreu ou não, ou seja, as normas que aqui estão, se ainda há alguma hipótese
de se poderem aplicar ou não. Se ainda se aplica a transitoriedade, se elas ainda podem ser transitórias, ou seja, se ainda há algo que depende da sua existência, elas têm de continuar no texto constitucional, apesar de se referirem ao julgamento dos agentes e responsáveis da PDGS, que para quem nos esteja a ouvir, já achará que está tudo ultrapassado, mas não estando efetivamente tudo ultrapassado, os motivos da transitoriedade mantêm-se. Portanto, eu penso, como disse, associando-me à intervenção do Sr. Deputado Pedro H. Alves, é o cerne da posição que aqui temos, com uma nota adicional relativamente aos distritos. Porque, de facto, de todas estas, se há uma que não é sequer transitória ainda presente, são os distritos. Ou seja, é até estranho, tendo em conta a argumentação utilizada por PCP e Bloco, que não tivessem proposto a revogação do número 3 do 291, que se refere ao Governo Civil em concreto. Porque esse sim deixou de existir. E deixando de existir, poderíamos efetivamente tirar daqui o número 3 do 291, que é um artigo que se refere a algo que já não existe, não é? Mas os distritos, efetivamente, ainda existem, e não estou a dar uma opinião, estou apenas a constatar um facto, porque também concordo que o caminho deve ser no sentido da sua não existência, e já o disse aqui no debate da regionalização, mas a verdade é que eles existem. E a maior e mais relevante demonstração disso mesmo é a circunscrição eleitoral, pela qual todos nós somos eleitos, que está sujeita precisamente à existência dos distritos, ou seja, acabar com a existência dos distritos no artigo 291 era criar aqui uma complicação muito significativa na lei eleitoral. Claro que poder-se-á dizer que era obrigar a adaptação da lei eleitoral, claro que sim, rapidamente se adaptaria, e se porventura a lei eleitoral já tivesse sido alterada como devia, já o artigo 291 deixaria de fazer sentido. Hoje em dia ainda faz sentido e é um conjunto de organismos. Eu até costumava dizer que os distritos só há dois organismos ou duas circunstâncias pelas quais eles existem. As eleições, portanto são circunscrições eleitorais, e a segurança social, que mantém uma existência distrital. Eu julgo que já mais nenhum organismo público tem a orgânica distrital. Julgo, posso estar enganado, mas julgo isto. As associações de futebol, isso não é orgânico. Isso não. Eu, apesar de tudo, estava-me a referir a organismos do Estado. Portanto, penso que é só a Segurança Social. E essa mantém-se. Mantém-se os centros distritais de Segurança Social. E nós, se acabássemos aqui com o artigo 291, íamos criar aqui um problema aos centros distritais da Segurança Social enorme, de um momento para o outro, iam entrar em default os sistemas informáticos da Segurança Social. Enfim, em suma, o dos distritos é o que tem maior aplicabilidade, os outros mantêm razões da sua transitoriedade. Em suma. Tem a palavra o Sr. Deputado. A Sra. Deputada. Quem é que me falta? Só os dois, portanto vou dar a palavra agora novamente aos três partidos que fizeram as alterações. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Sobre isto não tenho grande coisa a acrescentar, penso que já foi tudo falado e quero só também congratular todos os meus colegas por termos terminado hoje ao fim desta primeira parte de leitura e ainda bem que pude contribuir para que ela tenha sido um pouco mais animada do que o habitual. Obrigado. A Sra. Deputada Alma Ribeira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós, de facto, não conseguimos encontrar nenhuma realidade de facto ou nenhuma realidade jurídica que, entretanto, não tenha um quadro aprovado que lhe faça corresponder. E, portanto, não é na Constituição que lhe radica a legitimidade, digamos. Tem a palavra primeiro a Sra. Deputada Catarina Martins. Obrigada, Sr. Presidente. Para dizer o seguinte, na verdade, a nossa leitura é um pouco a que o PCP faz em relação às normas de revogação que o PCP apresentou. É que não é preciso estar na Constituição para, enfim, os processos que existem
estarem neste momento, os requisitos que há de processos terem o seu devido enquadramento legal, mas também, enfim, não propusemos a revogação, não é algo de que façamos questão. Em relação aos distritos, realmente o debate não é sobre os distritos, é sobre a regionalização. E o Bloco de Esquerda apresentou a proposta de uma forma coerente com as propostas que apresentou na regionalização e é esse o debate que nos interessa, não é os dos distritos. E dito isto, acabámos a primeira leitura, por nós também não temos nada a acrescentar a esta primeira leitura que fizemos dos vários artigos. Dizer que para continuarmos o trabalho estamos todos, e eu se calhar julgo que até todos os grupos parlamentares, incluindo o do PS e do PSD, talvez desejosos de saber se há algum caminho a fazer desta revisão constitucional, porque uma segunda leitura ganhava em poder nos concentrar sobre redações e propostas em que houvesse vontades convergentes para se avançar. Algumas provavelmente terão a nossa oposição, outras não, mas diria que seria muito ingrato se o trabalho desta Comissão fosse andando sempre num regime de não existir compromisso político claro e básico de todos os grupos parlamentares, e neste caso os dois que podem fazer a maioria de 2/3, para que este trabalho seja bem feito. Queria agradecer também, amanhã nós veremos como é que se organizam os trabalhos ainda na reunião de mesa e coordenadores até ao final da sessão legislativa. Em todo o caso, e pelo simples não queria deixar de agradecer aos serviços também todo o trabalho que fizeram até agora. Tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra porque, de facto, também tinha intenção de dizer algo sobre o fim da primeira leitura e depois acabou por me passar no comentário aos artigos. Não sem antes, não resisto, que a deputada Paula Cardoso deu mais um argumento para a existência dos distritos, que é o Festival da Canção, ainda se vota por distritos. E, portanto, é um argumento decisivo, e que tinha que ser trazido para o debate. Claro, tinha que ser trazido para o debate. Bom, dito isto, manifestar, em primeiro lugar, obviamente que não estamos no fim da primeira leitura, não estamos em altura de despedidas, estamos todos naturalmente extenuados com o trabalho que tem sido aqui feito, que tem sido intenso, e aliás queria, em nome do PSD, manifestar enfim, também o nosso regozijo e até o nosso agradecimento, cada partido e cada deputado faz naturalmente o seu papel, mas pela forma correta, empenhada e dedicada como todos os partidos participaram e têm participado no processo de revisão constitucional, designadamente na primeira leitura que agora termina e que é sempre a mais intensa do ponto de vista de debate político e, portanto, tem sido da nossa parte naturalmente uma honra participar neste processo e damos também o contributo que achamos ou esperamos esteja à altura daqueles que são os pergaminhos do partido que aqui representamos. Relativamente ao comentário que fez a Sra. Deputada Catarina Martins, e falando já de uma forma mais objetiva, manifestar que, claramente, que o PSD está neste processo de revisão constitucional é porque entende que deve haver uma revisão constitucional. Nem pode ser de outra forma. Como é evidente, aquilo que pode fazer com que a revisão em si seja maior ou menor são os entendimentos de todos os partidos, são as votações cruzadas em todos os artigos. Não esquecemos nem escamoteamos a circunstância de ser imprescindível o acordo do PS e do PSD para que se aprovem e para que determinadas alterações a determinados artigos, mas esse acordo não tem que ser necessariamente prévio, não é? Ou seja, a postura do PSD, e quero crer que é a postura de todos os partidos nesta revisão constitucional, é de lisura para com o próprio processo de revisão constitucional e para com a Assembleia da República. Seria incompreensível que, por quaisquer razões, que não fosse apenas o desentendimento político e ideológico relativamente a determinadas matérias, o processo não avançasse, não chegasse ao seu termo, seja o seu termo qual for, ou seja, alterando 10 artigos, um artigo ou 100 artigos. É aquilo que se vier a determinar. Nós já temos todos aqui, porque acompanhamos isto com cuidado e com atenção, já temos todos um indício com 80% de probabilidade de perceber o que é ou não passível de poder vir a ser alterado. Vai implicar ainda agora um trabalho enorme de condensação dessas matérias, eventualmente discussão das mesmas, como é natural, entre os diferentes partidos, também com o Partido Socialista, como é natural e é desejável que aconteça, mas o que é fundamental perceber-se é que este processo
é para ser levado a sério e, portanto, e nesse sentido, é para terminar aquilo que se concluiu, naturalmente com respeito pelas posições de cada um dos partidos. Muito obrigado. É a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu não vou ser tão palavrosa como o deputado André Coelho Lima, mas aderindo ao que, de certa forma, já aqui foi dito, mas apenas como é o último dia e como a mim estar aqui a maior parte do tempo, mas e foi um dia especial e com alguma leveza em alguns momentos que também faz falta. Queria só, claro, agradecer a todos os grupos parlamentares, agradecer também ao Sr. Presidente a forma como tem conduzido estes trabalhos, aos serviços, às senhoras funcionárias que aqui têm estado sempre a ajudar-nos, mas naturalmente é um processo que apenas se interrompe e continuamos e, portanto, cá estaremos para nos empenharmos como nos temos empenhado todos e todas, todos os grupos parlamentares e é só uma interrupção. O processo continuará nos seus termos normais. Muito obrigada. Muito obrigado também. Três notas antes, e encerramos agora, 8 horas é hora de jantar, portanto, mas são três notas antes de Naturalmente, terminar. desculpe, eu estava a incluir também os assessores e assessoras de todos os grupos parlamentares. Três notas para terminar, que é, a primeira é que não se esqueçam da manhã da reunião da mesa e coordenadores, todos os grupos, porque o sucesso do trabalho a seguir vai depender de nos entendermos sobre muitas das questões que amanhã vamos pôr em cima da mesa e que os seus deputados coordenadores já sabem, mas que temos que decidir. Depois também acho que era importante que está decidida aquela questão de apresentação das propostas conexas, alternativas, de 1 a 30 de setembro. Portanto, isto que já amanhã ficará em ata, mas já existe até numa ata de mesa e coordenadores decididos, porque, portanto, é um prazo decisivo para isso. O último é agradecer a vossa participação nestas reuniões e também dizer-vos que as coisas só têm sucesso se forem com todos, deixam de ter sucesso se todos, parte de nós, não nos entendermos. Algumas coisas que correram menos bem foi de certeza por causa dessas questões que correram mal, não só de um lado, mas dos lados todos, mas acho que correram muito bem. Agora, e só estamos no meio, só temos 5 meses, ainda temos outros 5 ou 6 meses à frente para ter sucesso. E o sucesso, para mim, só existe, e o que disse a Sra. Deputada Catarina Martins e o André Coelho Lima, e acho que é extensivo a todos os partidos, é assim, a partir daqui o sucesso vai depender essencialmente de haver entendimento ou não, em algumas matérias, dos dois partidos políticos, para fazer os 2/3 de todos, mas se dois não chegarem a acordo, não teremos um processo. E acho que ninguém entenderia um ano inteiro de trabalho a roubar tempo, entre aspas, a outro trabalho, a outras comissões, a todo esse trabalho, se no fim isto não tivesse sucesso ou eficácia nenhuma. Portanto, isso acho que estamos todos à espera que tenha. Se tiver, corresponde, acho que tem. Se não tiver, a culpa não é de cada um de nós, mas será assumida também por todos aqueles que não quiseram que isto tivesse sucesso. Muito obrigado a todos e até amanhã, nós, os coordenadores, e o resto até às audições que devem começar em julho.